Olá, eu sou Calbi Cerquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Alean Esporte. E a nossa conversa hoje vai ser com o Glaucio, Dr. Glaucio Campos, que está aqui conosco, nos dando esse privilégio da sua presença. Glaucio, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa importância que tem o esporte. O Glaucio tem um trabalho interessantíssimo nesse aspecto e a gente vai conversar sobre essas teses de doutorado dele e também outras teorias que são colocadas aí para toda a sociedade. A gente vai conversar daqui a pouco também com o Glaucio sobre um simpósio que a Universidade do Amazonas vai realizar aí nesse período e conversar principalmente, saber do Glaucio, que é um estudioso, é um especialista no esporte, para conversar um pouquinho sobre essa questão da importância que tem o esporte para a sociedade como um todo. Glaucio, antes de mais nada, obrigado pela tua participação e pela tua vinda aqui com a gente. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando aqui e tentar colaborar também Legal. com as informações, né? Glaucio, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí ao nosso amigo telespectador. Você é formado em Educação Física, você é professor da Universidade Federal do Amazonas, você tem mestrado, você tem doutorado, você é um homem que lida, a tua vida praticamente, eu posso dizer assim, pelo menos a tua vida profissional, é um homem que lida o tempo todo com o esporte. Eu sou professor da Faculdade de Educação Física, da UFAM, né? Trabalho com a educação física escolar, e dentro da educação física escolar, o esporte faz parte do conteúdo. Legal. Glaucio, e educação escolar? Vamos começar um pouquinho nessa questão da educação escolar. A impressão que dá, muitas vezes, é que o esporte, a educação física nas escolas, elas parecem não ser muito levadas a sério. Pelo menos é a visão que muitas pessoas têm, de que a educação física na escola, o aluno vai lá, se ele quiser fazer educação física, ele faz, se ele não quiser, ele também fica ali enrolando um pouquinho, e não há uma cobrança, não há uma exigência. Essa visão está errada, essa visão, vamos lá, essa minha visão está errada disso, ou existe esse tipo de coisa e é possível se corrigir, Glaucio? Não, existe sim. Não podemos generalizar, mas... Um pouquinho só, baixa. Tá. Não podemos generalizar, né? Mas existe essa displicência, né, na escola, mas temos bons profissionais competentes, encarregados, incumbidos de formar bons cidadãos, né? Através da educação física e inserido na educação física o desporto, né, como elemento de transformação social. Glaucio, e hoje, no Brasil, vamos colocar mais um pouco no Amazonas, você está satisfeito com o tipo de educação física, com o tipo de ensinamento por meio da educação física, da prática escolar, que se aplica nas escolas hoje daqui de Manaus, Glaucio? Você está satisfeito com isso ou você acha que poderia melhorar mais ainda? Bem, nós, vamos dizer, na UFAM, né, na universidade, buscamos dar o melhor para o futuro profissional que vai atuar na docência, no caso do Estado, na rede pública, né? E o nosso empenho, eu penso, é para uma educação física melhor. Não temos, assim, como dizer se ela está sendo aplicada, mas tem saído bons profissionais. O resultado, né, nós estamos vendo nas práticas, nas competições, né, no desporto. Esse é o envolvimento dos nossos profissionais hoje com a educação física escolar e, por extensão, com o desporto. Glaucio, a educação física, voltando a essa questão, por exemplo, tem alguma idade ideal para se começar? Tem alguma idade que... Hoje, por exemplo, a criança começa cedo, né, na escola a fazer educação física. Tem alguma coisa a ver com a idade isso daí? Essa iniciação? Tem. A educação física, como disciplina escolar, ela vai começar, né, a partir do ensino fundamental. Nas escolas primárias, né, tanto no município, não há obrigatoriedade, por questão de lei, da presença de um professor de educação física. Isso que é um problema. Né, isso é um erro, de certa forma. É uma grande falha, é um grande equívoco, porque na sociedade que nós vivemos hoje, né, os problemas a falta de espaço para a prática, a violência que tira a criança da rua, né, deixa a criança em casa com computador, com celular. Então, a escola ela passa a ser
entre aspas, um dos espaços, né, principalmente para a prática. E aí você não tem profissionais nessa idade que esteja atendendo a criança, né? Ou seja, as escolas municipais, né, no caso, são as escolas municipais que atendem a primeira São as idade. escolas Elas municipais. não têm obrigatoriedade de ter... Por lei, não. Por lei, não. Não tem. É um equívoco, né? Então, nós temos a educação física através da psicomotricidade, né? Ela tem um belo trabalho para o desenvolvimento, né, da criança nessa faixa etária. Pois é, eu fico tentando imaginar as crianças numa idade que está se descobrindo tudo, está até se formando, né, a formação da personalidade de uma criança, e de repente é complicada essa história. Particularmente, eu confesso a você que eu não sabia dessa lei, eu não tinha isso. É uma falha, né? Uhum. E nós reivindicamos profissionalmente, né? Os professores que são encarregados são professores que são os mesmos de sala de aula, né? Os regentes da educação física, mas há limitações, né? Em termos de direcionar o trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, deixa eu entender assim. Por exemplo, se eu te perguntar, Glaucio, existe técnicas, pode existir um profissional formado, especialista, por exemplo, em educação infantil? Existe esse profissional hoje no mercado, por exemplo, que poderia ser um professor de educação física das escolas municipais, por exemplo? Ou não tem? Só esse profissional de educação física ele só lida a partir de determinada idade do jovem, por exemplo? Não, um profissional especializado pode ser. Pois é, é possível essa É possível ter um profissional voltado para o que a gente chama de abordagem psicomotricista, né? Isso tem. A psicomotricidade atua direto com a infância, né? E temos também, nessa primeira infância, uma abordagem que nós chamamos de abordagem desenvolvimentista, né? Que vai trabalhar especificamente com as habilidades básicas da criança, né? Mas eu não compartilho de uma única abordagem, né? A abordagem que a gente chama nós denominamos de construtivismo, ela é assim, fundamental para incrementar, né, a participação da criança no descobrir, né, no resolver problemas, né? Então, você tem a psicomotricidade para trabalhar as questões de lateralidade, esquema corporal, né? Você tem a abordagem, então, desenvolvimentista, que vai trabalhar as habilidades básicas, né? Mas você tem que ter, né, uma abordagem que vai fazer o aluno pensar, claro, não só executar, né? Partindo desse princípio, a gente pode entender um pouco mais e procurar buscar mais informações, que aí eu quero avisar o amigo telespectador que a gente está nessa conversa aqui para a gente chegar depois a um determinado momento da importância que tem o esporte na vida de uma sociedade como um todo. Então, Glaucio, e a gente conversa, a gente tem praticamente o mesmo pensamento de que o esporte ele pode ser um caminho, por exemplo, dentro dessa sociedade nossa hoje moderna, dita moderna, ele pode ser um caminho, por exemplo, a ser seguido em comunidades onde existem altos riscos, por exemplo, de violência, de tráfico de drogas, ou seja, aquele jovem, aquela criança, aquele menino, né, e menina que tem a possibilidade de se desenvolver no esporte, ele tem essa possibilidade com a realização, com a concretização de várias coisas com relação ao esporte. O esporte pode ser, Glaucio, esse caminho que pode tirar esse menino do caminho, vamos dizer assim, do mal, vamos dizer assim? Pois é, nós temos que entender que a nossa sociedade ela é uma sociedade produtiva, né? Uhum. Exige do indivíduo, tanto da criança quanto do adolescente, produtividade, e nem sempre, né, nós temos espaço para esses jovens estarem ocupando adequadamente. Então, aquele ditado popular que mente vazia é a oficina do diabo é justamente tirar o jovem do ócio, né,
E o esporte, ele pode ser uma alternativa muito eficaz para mudanças de comportamento, né, e direcionar para o sucesso. Porque quem está à frente, né, quem está comandando a equipe ou os jovens, ele tem que ter regras, né, estabelecer regras, metas, justamente para que o jovem alcance, supere, né, e atinja objetivos até então nunca imaginado, né? Então é isso que eu penso que o esporte ele pode colaborar, né, sensivelmente com jovens que estejam em áreas de risco. Nesse caso, por exemplo, a gente levando para o esporte ainda, o sentido de disciplina, né, de respeito pelo adversário, tudo isso pode ser incluído nesse bolo, né? Pode, né, não pregar a violência, né, o fair play, essas regras elas são, vamos dizer, condicionadas à prática. Então, se o professor, o treinador, condiciona, olha, você tem que ir para a aula, né, para vir treinar, você não pode faltar a aula e vir treinar. Então, essas condicionantes, né, vão caminhando paralelo à prática. Legal. E isso, né, colabora, como nós sabemos, né, na mudança de comportamento do jovem para o sucesso, né, para ele ser geralmente um competidor que a sociedade espera, né? Legal, Glaucio. A gente vai agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui conversar com o Glaucio Campos, que é um doutor, vamos dizer assim, um doutor na educação física, né, na ampla palavra educação física, um profundo conhecedor do desporto, de modo geral. E o Glaucio vai falar sobre um evento que vai acontecer aqui em Manaus, aqui na Universidade Federal do Amazonas, mas também falar dessa importância, continuar falando dessa importância do desporto lá nas primeiras civilizações aí, nesse nosso Amazonas, nessa nossa região panamazônica. Então a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre mais esse evento que vai ser realizado aqui também e esses assuntos que nós vamos tratar aqui com o Dr. Glaucio Campos. Não saia daí, a gente volta já.